Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer saber que você está com a gente neste sábado tão maravilhoso, dia 25 de outubro de 2025. Ontem, dia 24, foi o Dia da ONU. Celebramos a Organização Internacional, fez 80 anos e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Este é um programa que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há quase 13 anos no ar. Aliás, a Rádio UNAMA fez 20 anos nesta semana e desses 20 anos, 13, o Globalizando está presente na grade de programação. É um dos programas mais antigos dessa grade de programação e eu fico muito feliz saber que você está aqui com a gente. Inclusive, estamos na nossa live no @pglobalizando no Instagram. Muito obrigado a você que está com a gente. A Raíssa Binara está estreando hoje na transmissão. Muito obrigado a você que nos acompanha e também quero mandar um abraço à galera que nos acompanha pelo radio.unama.br. Sou o professor Mário Tito Almeida. A gente vai logo começar o programa apresentando a nossa equipe de locutores, a começar da acadêmica do segundo semestre. Soraya Pinheiro, bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes do programa Globalizando. Bom dia aos meus amigos da rádio. Quero também aproveitar para mandar um abraço para Jaqueline Barros no Trades. Muito bem, olha só. E o programa Globalizando tem também a participação na locução da acadêmica do quarto semestre, a grande Ana Clara Duarte. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia principalmente para você, ouvinte do programa Globalizando. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor lá do Twitter, o Roberto Goulart. Muito bem. E quem completa o nosso time de locutores hoje é o grande acadêmico do sexto semestre, Marcelo Freitas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, companheiros da rádio. E eu queria dar um abraço lá pro Instagram, a nossa seguidora Luana Carolina. Muito legal, Eduardo. Marcelo, muito obrigado. E olha só, você pode também participar com a gente, mande sua pergunta, seja na nossa live do Instagram, estamos também no Twitter, estamos também no Facebook, mas no Instagram com certeza, e você pode estar com a gente participando. O programa de hoje, como eu falei, vai falar dos 80 anos da ONU, vai falar da crise do multilateralismo, vai falar dos problemas que levam a gente a questionar, será que a ONU ainda tem um papel importante no mundo contemporâneo, dessa crise do multilateralismo? Será que tem saída para essas buscas de cada país pensar no seu? É isso que nós vamos conversar hoje. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o internacionalista Eduardo Oliveira. Ele é mestrando pelo programa de pós-graduação em Gestão do Conhecimentos para o Desenvolvimento Socioambiental pela UNAMA. Ele possui graduação em Relações Internacionais pela nossa universidade, aqui no nosso curso. Atualmente é coordenador executivo do programa Globalizando e do Núcleo de Produção Científica em Relações Internacionais, o NEPRE, além de ser membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará. Eduardo Oliveira, muito obrigado. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando aqui em mais um Globalizando. É um tema muito caro para as relações internacionais. A ONU completou 80 anos ontem e a gente está aqui para falar quais são os principais desafios, né, que essa organização enfrenta em relação aos fenômenos contemporâneos preocupantes na nossa sociedade. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para o queridíssimo Valdo Souza, grande jornalista que está acompanhando a gente aqui na Rádio UNAMA. Valdo, receba um abraço do seu amigo e todo mundo que realmente te tem como um grande exemplo, viu, de radialismo aqui no estado do Pará. Nós vamos começar nosso programa agora e eu gostaria de dizer que nós conversaremos com o Eduardo sobre essa questão da crise do multilateralismo, mas essa conversa vai ser um bate-papo entremeado com viagem musical. Não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. A playlist do programa de hoje conta com música dos países de origem dos secretários-gerais da ONU. E o primeiro país da nossa viagem musical é a Coreia do Sul, onde Ban Ki-moon foi o oitavo secretário-geral das Nações Unidas. Durante sua gestão, ele buscou fortalecer o multilateralismo baseado em cooperação, sustentabilidade e diplomacia preventiva. E para representar a Coreia do Sul, vamos ouvir uma das minhas músicas favoritas, Titi, do grupo musical Twice. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós tivemos K-pop no programa Globalizando de hoje, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Twice com a música Titi. Ban Ki-moon fez do aquecimento global uma grande prioridade, sendo um dos principais articuladores do Acordo de Paris, um marco histórico no combate na mudança climática.
Globalizando. Fique por dentro. Diante de crises políticas, a ONU busca preservar o multilateralismo por meio do diálogo e da cooperação entre os Estados. E atualmente o sistema enfrenta uma desconfiança crescente, que é agravada por vários impasses em conflitos como a Ucrânia e Gaza. E devido a isso, o Conselho de Segurança é alvo de críticas devido ao uso recorrente do veto pelos membros permanentes. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, hoje nós estamos entrevistando o internacionalista Eduardo Oliveira para falar do tema da crise do multilateralismo, os 80 anos da Organização das Nações Unidas. Eduardo, Mariana Duarte lhe pergunta o seguinte, lhe pergunta pelo Instagram. Obrigado, Mariana. Olha só, ela pergunta o seguinte: como é que as disputas entre grandes potências afetam a credibilidade das organizações multilaterais? Bom, Mariana, obrigado pela pergunta. E começando, essas organizações internacionais, elas foram criadas principalmente com o objetivo de frear as formas pelas quais os países disputam poder. Sim. E daqui eu me refiro ao poder político, econômico e principalmente às áreas de influência ao redor do mundo. E as suas consequências, claro. Então, é simbólico que no aniversário de 80 anos da ONU tenha tantos conflitos ativos ao redor do mundo e, pior, com um grande número de baixas. Então isso me faz uma análise, é que a ONU ela enfrenta alguns principais desafios. A primeira e mais comum delas é a reforma da sua estrutura, que foi pensada lá no período pós-guerra e acaba perpetuando algumas práticas que são arcaicas, algumas estruturas de poder que são antigas e que não se moldam mais num sistema internacional como o nosso de hoje. Outra coisa importante a ser falada é a tecnologia bélica, que ampliou a mortalidade de inocentes, né? Então, um país ele não precisa necessariamente mover um contingente militar por vários quilômetros, como antigamente era feito. E outro principal dilema que nós temos, e isso é estudado em relações internacionais, é até que ponto a soberania dos estados ajuda a resolver esses problemas. Que a primeiro momento define a autodeterminação de cada estado e tudo mais, mas isso acaba freando algumas tentativas dessas organizações de construir a paz, conseguir coordenar princípios de desenvolvimento, por exemplo, né? E só para finalizar, falando da credibilidade, a ONU ela fica de mãos atadas, porque se não há uma aplicação de um princípio que é fundante da ONU, que é a boa-fé entre os estados. Então eu acredito que dentro desse processo, dessa credibilidade, a atuação da ONU fica muito minada em relação aos principais conflitos, só que ruim com ela, pior sem ela. A grande questão é o seguinte, Eduardo, que a gente quando começa a falar da ONU, a gente pensa que é uma organização que magicamente vai resolver os problemas. Marcelo, a gente fala, o sistema é socialmente construído, então na verdade depende também dos agentes para fazer uma ONU cada vez melhor. Por isso a ONU precisa ser reformada também, né? Exatamente, professor. Também tem se observado muito a questão das mudanças climáticas, Sim. porque são temáticas que ultrapassam as concepções tradicionais de fronteira, de soberania. Então os países eles têm que cooperar para resolver essas temáticas, resolver os conflitos e buscar uma solução para essa crise do multilateralismo. A gente vai falar mais sobre isso, né, Eduardo? Mas na verdade o sistema internacional contemporâneo não é mais aquele de 80 anos atrás, né? Exatamente. Ampliou-se o número de atores e como eles disputam poder. Então a análise ela precisa, e a atuação dessas organizações precisa se modificar ao longo do tempo. Muito bem, olha só, deixa eu mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui na nossa live do Instagram. O Ítalo Pinheiro está dizendo bom dia, professor Mário e alunos. Bom dia, Ítalo, bom dia para você. Quem mais está acompanhando a gente? Dá uma olhada aqui. A Roseli Ribeiro está com a gente. A Ana Cleise Duarte está com a gente, não podia faltar, claro. A Anne Gomes, obrigado, Rosiane. E também o Ítalo Pinheiro, que eu já falei agora. Vamos para a música no programa. Viajamos para a Coreia do Sul na primeira viagem, né? Na primeira pouso do nosso avião. E agora, Marcelo? Nosso aviãozinho da playlist está saindo da Coreia do Sul e estamos chegando em Portugal. Que falando em Portugal, o António Guterres é o atual secretário-geral da ONU e seus discursos giram em torno da necessidade de ação conjunta para problemas globais. E para representar Portugal, ouviremos Slow D com a música Tata. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, nós tínhamos saído da Coreia e pousamos em Portugal, né, Marcelo? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Slow D com a música Tata.
E Guterres reforça que a ONU deve focar mais na prevenção de guerras, conflitos e crises humanitárias, ao invés de apenas reagir quando elas atingem grandes proporções. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com o Eduardo Oliveira, que está aqui com a gente, ele é o coordenador executivo do programa Globalizando, internacionalista, e até o mês de novembro com certeza será mestre também em gestão do conhecimento. Tem a Silvia Castro, Eduardo, pelo Facebook nos perguntando o seguinte: quais caminhos podem levar à reconstrução da confiança no sistema multilateral diante de um cenário internacional cada vez mais fragmentado e diria também de maiores desconfianças? Eu sou tentado a dizer que eu não sei. Mas assim, bom, a estrutura da ONU, ela precisa refletir o mundo multipolar do século XXI. Isso já é um consenso, isso a gente já tem falado aqui. E a boa-fé, num contexto de multipolaridade, ela precisa andar junto com a representatividade dentro das organizações, principalmente. Então, fazendo uma diferença básica para você que não é de relações internacionais, a multipolaridade é uma estrutura de poder de um sistema internacional com vários centros de poder. Então, várias pessoas buscam comandar em áreas específicas. Enquanto o multilateralismo, que é o que a gente diz que está em crise, é um método que esses estados podem cooperar em conjunto com algumas regras e coordena essa relação entre os países. Então, o mundo multipolar, ele pode ter alguns desafios em relação ao multilateralismo, porque as potências, os países, eles podem negociar os seus próprios interesses. Mas o multilateralismo, na verdade, é a ambição de garantir que a cooperação aconteça com base em determinadas normas e instituições, não apenas a força, né, como é comumente empregado. Outra coisa que eu diria para reconquistar essa confiança é ajustar a composição dos órgãos da ONU, como o próprio Conselho de Segurança, para incluir países emergentes e do sul global, como acontece com os membros não permanentes, né, os membros rotativos, e então aumenta um pouco essa representatividade e talvez a eficácia dessas decisões ao redor do mundo. Eu andei lendo algumas coisas a respeito dessa questão do veto e seria bem interessante que você regulamentasse o veto, até que tivesse, primeiro, aumentasse o número de membros permanentes, mas ao mesmo tempo modificasse, não pudesse ter o veto infinito, entendeu? Você tivesse um limite, assim como tem um limite no vôlei, de eu posso recorrer às imagens e tal, e lá tem um limite de veto, aí você destravaria de alguma forma, são possibilidades. Né? E talvez não colocar veto para as partes que estão envolvidas no problema, então perfeito, é algo que também já... Então se está acontecendo Rússia e Ucrânia, a Rússia não pode vetar nada, porque ela é uma parte, então isso está enviesado. E uma última coisa é a renovação de lideranças ao redor do mundo. Importante. Netanyahu não é para sempre, o Trump não é para sempre, o Erdogan não é para sempre. Então a construção de conhecimento que a gente faz aqui, por exemplo, no Globalizando, é uma forma da gente inspirar novos líderes ao redor do mundo que sejam conscientes da necessidade de se construir a paz através de outros atores e não pelos mentores da guerra, como é o que acontece hoje em dia. E aí, interessante, Ana Clara, que o mundo, o sistema internacional é anárquico, né? Então a disputa de poder vai acontecer. O problema é se essa anarquia leva à guerra ou pode levar também à cooperação, né? Como dizia o famoso Mersheimer, né? Será que vão deixar a China crescer, né? Pacificamente. Pacificamente. É uma coisa muito interessante, que agora teve esse ONU e eu fiquei na delegação do Reino Unido. E o Reino Unido, ele tem um poder de veto. Sem dúvida. E o próprio Reino Unido, ele quer que tenha essa reconstrução dentro do Conselho. Então é muito bom, não somente os outros países que não estão que estão fora desse conselho, mas também os países que estão dentro do conselho queiram. Muito bem, aqui nós estamos no programa Globalizando. Quero mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando aqui na nossa live do Instagram. Sabe quem tá com a gente? É o Rony Coelho, tá dizendo salve, salve, galera do Globalizando, do Global, diz ele, né? Tamo juntos, mais um tema relevante, obrigado, viu, Rony? E também o Ítalo Pinheiro tá dizendo parabéns pelo tema de hoje. Olha, a ONU fez 80 anos ontem e a gente tá falando sobre a crise do multilateralismo e a importância da ONU. Nossa viagem musical está trazendo os países dos secretários gerais que já houve na ONU. Por isso, Soraya, eu quero saber para onde nós vamos agora. Bom, o aviãozinho da nossa playlist já passou pela Coreia do Sul e Portugal e agora vamos para a Noruega, onde Trygve Lie foi o primeiro secretário-geral da ONU, ficando no cargo de 1946 até 1952. Antes de ocupar essa posição, ele foi responsável por liderar delegações norueguesas nas conferências que levaram à criação da Carta da ONU. E para representar a Noruega, ouviremos Processen de Kaiser Orquestra. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming.
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha só, nós fomos para Noruega, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Processen de Kaiser Orquestra. Streik Feliz esteve à frente da ONU durante as crises pós-Segunda Guerra, como o conflito na Palestina, disputa entre Índia e Paquistão e a Guerra da Coreia, onde apoiou ações militares da ONU após a invasão da Coreia do Sul. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui na Rádio Nama. Aliás, se você quer saber onde é o estúdio da Rádio Nama, é na Unama Nanindeu, Unama BR. A gente fica aqui, faz o programa daqui e você pode acompanhar a gente também no nosso Instagram. Um abraço para a Anne Gomes, que está com a gente aqui na nossa live do Instagram, acompanhando a gente. Muito obrigado. E, Eduardo, tem uma pergunta do Gustavo Moraes aqui pelo Instagram, inclusive. Ele quer saber o seguinte: como é que a atuação do Brasil no Conselho de Segurança reflete a sua política externa, baseada na diplomacia e na cooperação? Bom, Gustavo, né? Obrigado Isso. pela pergunta. E eu gostaria de falar um pouco sobre os membros rotativos. O Brasil, no biênio 2022-2023, o Brasil é membro rotativo do Conselho de Segurança. Já foi várias vezes, né? Várias vezes. Então, a criação desses membros, ele dá a impressão de que há uma representatividade, mas na prática, analisando o histórico de decisões do Conselho de Segurança, na verdade não há. Os 11 rotativos, na prática, eles não têm poder de decisão. Isso acaba, como a gente já falou, minando a resolução de problemas. Perfeito. No que tange ao Brasil, é um país com uma tradição como um agente diplomático, né, que incentiva a cooperação, a busca por soluções pacíficas para os conflitos, mas principalmente o discurso de não intervenção, que é o que está muito recorrente agora, né? Rússia e Ucrânia, Gaza... Próprios Estados Unidos colocaram um porta-avião maior deles bem do lado aqui da Venezuela, exatamente, né? Destruindo, né, 2 ou 3 barcos. Sim. Agora. Então, o país ele utiliza o Brasil, a sua participação para promover o diálogo e atenuar essas tensões globais. Um princípio geral que foi visto durante o último biênio, que o Brasil foi membro do Conselho de Segurança, foi a posição brasileira de articular a agenda de segurança e de desenvolvimento como interdependentes. Uhum. Então, o Brasil ele argumentou que a paz duradoura ela depende da resolução não só de entraves bélicos, mas de questões sociais e econômicas. Perfeito, né? Perfeito. Até porque quando não se há como é que eu posso dizer, uma estabilidade, né, mínima que seja, isso é uma semente para extremismos. Com certeza, né? com certeza. E não apenas de ações militares. E assim, o costume de casa vai à praça. Então, se o Brasil ele tem a tradição diplomática de ser mediador, não só regional, mas global, a gente precisa... inclusive através da diplomacia dos próprios chefes de Estado presidencial, como a gente vai falar daqui a pouco, levar essa tradição, retomar uma herança que por muito tempo ela foi esquecida e deixada de lado, infelizmente. É nesse sentido, Marcelo, a gente fala em uma diplomacia presidencial. Por exemplo, o presidente Lula está lá na Ásia, vai fazer parte da ASEAN, reunião da ASEAN, também esteve na Indonésia, que é o 4º país mais populoso do mundo. É importante a diplomacia presidencial. Exatamente, professor. Pode-se dizer que a diplomacia, ela também vai além unicamente do corpo diplomático do Itamaraty e das nossas instituições de diplomacia. Ela também pode ser feita com o presidente, com empresários, que é o conceito da diplomacia presidencial, e junto com o presidente vai justamente esses empresários, outros membros do governo, do corpo diplomático, e a diplomacia presidencial ela tem sido muito importante desde o início do governo Lula III, porque o Brasil ele tem puxado como uma liderança em várias questões nas organizações multilaterais e nas instituições como a ONU, como a ASEAN e muitas outras. Muito bem, você está no programa Globalizando, mandando um abraço aqui para a Damásia Nascimento. Muito obrigado, ela está acompanhando a nossa live aqui do Instagram e ela está dizendo bom dia, parabéns pelo programa, muito obrigado, continue com a gente. E eu queria também dizer que é hora de mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha, nós temos participação especial. Aliás, que participação. A Ana Clara Duarte falou que terminou a Ciono e a Ciono começou com um super mega participante. Chama a nossa produtora Lara Rabelo, que está na Alcindo Cacela. Bom dia, Lara Rabelo. Bom dia, professor Tito. Bom dia você que nos ouve. Nesse sábado maravilhoso, eu estou muito bem acompanhada. Mas antes de apresentar o nosso convidado especial, eu queria deixar vocês por dentro do que teve nessa semana na Unama Alcindo Cacela.
Bem, no início dessa semana tivemos o evento da simulação da ONU, que a princípio faz a sua estreia após a palestra magna. E neste ano teremos a ilustre presença do Dawson Lopes, cuja trajetória acadêmica e profissional é marcada pela dedicação às relações internacionais e análise crítica das dinâmicas políticas globais. Professor associado de Política Internacional e Comparada na Universidade Federal de Minas Gerais. É docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência Política e atual diretor do Escritório de Governança de Dados Institucionais da UFMG. Bom dia, professor. Bom dia, que prazer estar na presença de vocês. E tem sido uma experiência muito boa essa passagem por Belém, pela UNAMA, para poder conversar com a comunidade, docentes, discentes. Tem sido algo muito especial. Perfeito. Então, professor Dawson, o tema desse ano é o naufrágio das nações, o colapso do multilateralismo na estrutura de poder global. E conte para nós o que foi falado na sua palestra de abertura na última segunda-feira. Pois é, aproveitando a deixa Naufrágio das Nações, que é uma bela escolha de tema por parte da organização da CIONO, eu tentei desenvolver o meu argumento sobre a nova ordem mundial. A minha leitura é de que nós vivenciamos nos últimos 25 anos momentos muito transformadores e que nos deixaram como legado uma nova ordem, um novo jeito de fazer as relações internacionais. Essas mudanças envolveram, por exemplo, o 11 de setembro de 2001, a crise financeira de 2008, a invasão da Crimeia em 2014 e a vitória de Trump em 2016, deixando para o século XXI marcas muito profundas. Eu vou chamar a atenção ainda para o que foram os últimos 5 anos na nossa história. Com pandemia, guerra na Ucrânia e conflito em Gaza, a gente tem visto uma aceleração, como nunca antes se viu, do fluxo de mudança nas relações internacionais. Então foi sobre isso que eu tentei articular um raciocínio para os presentes no evento de abertura da CIONO neste ano. Perfeitamente, professor, estive presente e foi, assim, maravilhoso. E queria continuar dizendo que é a sua primeira vez aqui em Belém, certo? E queria perguntar quais são as expectativas, conhecer os acadêmicos de relações internacionais aqui, né? Conhecer um pouco da cidade que vai ser sede da COP. Queria saber um pouco da sua opinião. É um momento particularmente bom para se visitar Belém. Eu tenho acompanhado, desde que cheguei aqui, uma cidade muito vibrante, muito dinâmica e que já respira o clima da COP30. Tem sido uma experiência de fato memorável. Eu tenho tido a oportunidade ao longo dos anos de conviver com pessoas da região e vou nomear o meu amigo Mário Tito Almeida, esse intelectual amazônida que eu tanto respeito. Conheci vários outros personagens, professores, alunos da UNAMA e isso me enriqueceu tremendamente. Eu tenho a sensação de que todos nós sairemos transformados dessa COP30. É um evento que será certamente um marco histórico daqueles que você olha para trás e sabe que ali a mudança se instalou, não é? Então eu acho que a gente está passando por esse momento e tem sido muito bom ver isso de perto, viver esse momento aqui em Belém. Perfeito. Pessoal, esse foi o Dawson Lopes, o nosso palestrante magno da última segunda-feira e nos contou um pouco sobre a sua fala na abertura da CIONO 2025 e algumas expectativas com a cidade. Nos vemos no próximo bloco com mais informações. Exatamente, né, professor Dawson? Exatamente. Até a próxima. Muito bem, ótima conversa com o professor Dalverson. Aliás, ele deu um show mesmo. Quero agradecer, inclusive, ao professor Dalverson pela disponibilidade em vir lá de Belo Horizonte trabalhar aqui com a gente, fazer essas reflexões maravilhosas. Quarta etapa da viagem musical, terminando o primeiro bloco, Ana Clara Duarte. Professor, a nossa playlist já passou pela Coreia do Sul, Portugal e Noruega. E agora estamos indo para a Áustria. E uma curiosidade sobre o país, né, é que eu sabia que existia um presidente de lá da Áustria que foi o 4º secretário-geral da ONU.
Pois é, o nome dele é Kurt Worthington, que ocupou o cargo de 1972 até 1981. E durante esse seu tempo no cargo, ele esteve diretamente envolvido nas mediações da invasão soviética ao Afeganistão. Então, para representar o país, ouviremos Sneakers for Free, de Bilderbush. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, nós passamos pela Áustria, não é isso, Ana Clara? Isso mesmo, professor, e acabamos de escutar a música Sneakers for Free, do grupo musical Bilderbush. E falando ainda sobre Kurt Worthington, após o seu período no Secretariado-Geral, vieram à tona revelações sobre o seu passado como oficial do exército nazista, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, essas tais revelações mancharam profundamente a imagem do presidente. Muito bem, Marcelo Freitas, estamos terminando o primeiro bloco. Eu queria saber para onde nós vamos viajar pelo mundo da música no próximo bloco. Fique ligado, no próximo bloco a playlist de hoje vai passar por Peru, Egito, Mianmar e, é claro, nosso Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o Som Internacional da Amazônia. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas ruas de nossa cidade. Aliás, Belém está cada vez mais linda, que vai receber a COP30 daqui a alguns dias. Quero dizer para você que você está nos acompanhando de fora de Belém, venha a Belém, conheça não só a beleza do que está sendo preparado, mas também o povo de Belém, a cultura paraense, inclusive para além do tacacá, do açaí, do vatapá e de todas as coisas, conheça também a arte, a cultura, a religião do povo de Belém, e a COP30 está muito bem localizada, sendo aqui na nossa cidade. Este é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Agradeço a quem está nos acompanhando aqui pelo Instagram, a Laura Capelli, a Cleise Duarte, também o Ítalo Pinheiro, a Damásia Nascimento está com a gente aqui no programa Globalizando. E hoje nós estamos falando sobre a ONU, fez ontem 80 anos, e a crise do multilateralismo no sistema internacional. Quem está com a gente é Eduardo Oliveira, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental da UNAMA. Possui graduação em Relações Internacionais aqui pela nossa universidade e é coordenador executivo do programa Globalizando e do NEPRE, que é o Núcleo de Produção Científica em Relações Internacionais. Faz parte também da Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará. Então a gente vai retomar nossa viagem musical. Quem vai nos conduzir agora é Ana Clara Duarte. Professor, a playlist do programa de hoje conta com músicas dos países de origem dos secretários gerais da ONU. E o país de agora é lá do Peru, onde o diplomata Javier Pérez de Cuellar é conhecido por ter sido o primeiro latino-americano a ser secretário-geral das Nações Unidas, que exerceu o seu cargo entre 1982 a 1991. E considerando que a ONU foi criada em 1945, foi preciso, infelizmente, um período de 37 anos para um latino assumir. Então, para representar o país, vamos escutar a música Mujer Noche, da banda Mar de Copas. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Musical maravilhosa, aliás, eu gosto muito da música do Peru, porque é música animada, música cheia de vida, não é isso, Ana Clara? Exatamente, professor, e o nome dessa música é Mujer Noche, da banda Mar de Copas. E ainda falando sobre o Javier Pérez de Cuellar, durante seu mandato, Javier destacou-se por sua habilidade diplomática e por promover soluções pacíficas para conflitos internacionais, atuando como mediador de conflitos. Globalizando. Fique por dentro. A ONU opera sobre uma dualidade de poder. No Conselho de Segurança, o veto dos 5 membros permanentes bloqueia qualquer resolução, enquanto a Assembleia Geral tem voto igual, mas sem poder vinculante. Nesse cenário, o Brasil defende uma reforma no Conselho para torná-lo mais representativo e limitar o veto. Essa proposta, porém, enfrenta uma resistência dos próprios membros permanentes que desejam manter seus privilégios. Globalizando nas ruas. Nós temos nós temos participação mais uma vez da nossa equipe de externa, e eu queria dizer para você que realmente está sensacional a conversa da Lara com o professor Dalvison Nascimento, Belém. Vamos acompanhar.
Voltamos com mais informações na área. Neste sábado, eu estou muito bem acompanhada e vocês sabem de quem? O professor Davson Lopes, que foi o nosso último palestrante na abertura da Ciono 2025, que é, claro, professor associado de Política Internacional e Comparada na Universidade Federal de Minas Gerais, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e atualmente é diretor do Escritório de Governança de Dados Institucionais da UFMG, autor de 11 livros e de várias publicações científicas. O professor Davson é reconhecido pela sua contribuição ao campo de relações internacionais, tendo recebido distinções como o Prêmio Olávio Brasil de Lima Júnior, concedido pela ABCP, e o troféu de Unpox de divulgação científica em ciências sociais. Então, professor Davson, bom dia novamente. Bom dia, que prazer voltar a conversar. Então, conte um pouco sobre a sua nova publicação de Bonifácio a Amorim, Elementos de uma Teoria Social da Política Externa Brasileira. É uma obra que busca cobrir um arco longo de 200 anos de história da política externa brasileira, e nessa busca por encontrar uma lógica interna à política externa brasileira, eu tentei inovar no ângulo da observação. Em vez de fazer uma história com base no Estado, o que você encontrará no livro é uma história a partir da sociedade brasileira, ou seja, como a sociedade construiu 200 anos da política externa. Por isso a referência ao Bonifácio, que foi o primeiro chanceler brasileiro, e ao Celso Amorim, que foi não só o chanceler que por mais tempo ocupou a cadeira no Itamaraty, chefiou o Itamaraty, mas que continua ainda hoje bastante ativo como assessor presidencial do Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito, professor. Agora nos conte que eu, de certa forma, particularmente, sou bem curiosa, como foi o processo de escrita para essa nova publicação? Pergunta boa. Essa obra é uma espécie de síntese de 25 anos de produção acadêmica minha sobre política externa brasileira, mas o livro propriamente ele foi escrito em 3 anos. Ele começa a ser produzido na Inglaterra. Foi um momento da minha vida em que eu fui fazer o meu estágio pós-doutoral, fui para a cidade de Oxford, passei lá 1 ano, e lá eu escrevi mais ou menos 70% do livro. Voltei para o Brasil em 2023 e então concluí o manuscrito. Por volta de 2024, eu submeti os originais para a editora. Foi um processo longo, mas eu acho que muito rico. Eu consegui conversar com muita gente, entrevistei várias personalidades e fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Vou lhe ser bem sincero. Eu li muito, li bastante, aproveitei o meu pós-doutorado para ler, basicamente. É algo que, durante a carreira de professor, você acaba perdendo o embalo. Então, foi muito bom para parar e retomar leituras. E assim nasceu de Bonifácio Amorim. Perfeito, professor. Então, fica a dica para você, internacionalista. E não é só para internacionalista, não. Para todo mundo que quer ter um apanhado geral do nosso sistema internacional. Eu acho que é importante a gente ter um pontapé, ainda mais de um autor brasileiro, Claro que engrandecer quem é nacional, com certeza. E Davson Lopes, eu falo aqui como membro do Globalizando, mas também como membro do Comitê Organizacional da Ciono 2025, e é um imenso prazer recebê-lo aqui na nossa cidade, na nossa universidade. É um momento único e com certeza vamos lembrar por diversos anos a sua presença aqui. Então, muito obrigada por disponibilizar esse tempo aqui nesse sábado e também na abertura. O senhor gostaria de falar algo para encerrar? Eu quero agradecer. Eu fui tratado como um rei em Belém e você sabe que eu carrego no meu sobrenome a cidade. Foi muito legal esse parentesco espiritual que se construiu e eu vou para casa, mas já com saudade desse tempo que eu vivi aqui. Foi muito marcante para mim. Então, pessoal,
essa foi a nossas externas desse sábado com o magnânimo professor Davison Lopes, o nosso palestrante magno, que contou um pouco sobre a abertura da Cionu 2025, suas expectativas da cidade, sobre as suas novas publicações, como foi o processo, tudo maravilhosamente nesse sábado. E agora com você, professor Mário Tito, no estúdio. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Enquanto eu agradeço a Lara Rabelo pela maravilhosa entrevista com o professor Dalvison, quero dizer também que o Paulo Henrique, pelo Twitter, ele pergunta o seguinte: Eduardo, até que ponto a falta de consenso entre os Estados-membros tem enfraquecido o papel da ONU como mediador global? Obrigado, Paulo. E assim, sendo bem sincero, eu não acredito em consenso. Sim, eu acho que as disputas elas são muito acirradas justamente porque os interesses eles são diferentes, né? O que eu acredito é uma política de concessões, baseadas na boa vontade dos Estados. Então a gente precisa ter um questionamento: quem é que legitima a atuação da ONU? Os Estados que fazem parte dela. Porque se eles não acreditassem, a ONU não funcionaria, né? Exatamente. Então, quando nós vemos que um país como os Estados Unidos, por exemplo, ameaça cancelar vistos diplomáticos das delegações, é um sintoma, sem dúvida, de adoecimento desse multilateralismo. Mas sabe qual é o vetor de transmissão dessa doença que causa esse sintoma? É o poder de veto, né? Em crises como as da Síria, por exemplo, Ucrânia e Gaza, o poder de veto ele tem impedido que a ONU atue de forma eficaz na mediação e na aplicação em si do direito internacional. Então, ao invés de promover a paz, os membros permanentes eles acabam usando o seu poder de veto para proteger os seus próprios interesses e dos seus aliados, vale-se dizer. E isso bloqueia as ações que poderiam ser benéficas para a comunidade internacional. Então, é como se a ONU fosse o seu principal empecilho e só ela, fazendo reforma, poderia tirar essa burocracia tão grande que impacta a vida de milhões ao redor do mundo. Muito bem, Eduardo Oliveira conosco no programa Globalizando de hoje. Nós estamos viajando pelo mundo da música a partir dos países da onde são os secretários-gerais, né? É um dos órgãos da ONU, é o Secretariado-Geral. E vamos para mais um país, para onde nós vamos agora, Marcelo? Exatamente, professor. Nosso aviãozinho da playlist está viajando para o Egito. E representando o Egito, Boutros Ghali foi o primeiro africano e primeiro árabe a ocupar essa posição. Sua gestão foi marcada pela defesa de uma ONU mais ativa na manutenção da paz. E para representar o Egito, ouviremos Kalan Ené, com Shirin. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos para o Egito, aliás, que música sensacional, né, Marcelo? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Kalan Ené, com Shirin. E durante o seu mandato, Boutros envolveu-se em alguns dos maiores desafios humanitários dos anos 90, como os conflitos na Somália, Ruanda, Bósnia e Herzegovina e o Haiti. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com Eduardo Oliveira respondendo a pergunta dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Oi, bom dia, meu nome é Andresa, o programa está incrível. E eu queria saber como a participação do Brasil em missões de paz e programas sociais da ONU contribui para a sua imagem internacional. Bom, obrigado, Andresa, por nos acompanhar aqui no Globalizando. E assim, a participação em missão de paz, ela só reafirma a tradição diplomática brasileira. Isso significa que o Brasil usa a diplomacia não só para obter ganhos para o país, mas no processo de ajuda humanitária em países de situação de vulnerabilidade. Então, é fundamental a gente frisar que essas missões, de fato, elas não se destinam a criar a paz no sentido de interromper ativamente os combates armados entre as partes. Mas, na verdade, elas operam com, inclusive, o capítulo 6 da Carta da ONU. Por exemplo, administrar a retomada da normalidade. Então, atuar no período pós-conflito, em situações em que a fragilidade estatal está muito grande, criar um ambiente seguro e estável para proteger civis. Aliás, Eduardo, sobre o que você está falando, eu acho bem interessante. O Antônio Patriota, que foi chanceler brasileiro e hoje está na ONU, ele escreve um livro muito legal, O Brasil no Conselho de Segurança da ONU, e ele diz que na ONU existe uma coisa chamada capítulo 6,5. Não existe o capítulo 6,5, porque o 6 e o 7 falam da intervenção
intervenção pacífica e também da uso de força. Sim. No meio tem a missão de paz, que é exatamente essa atuação. Exatamente. Então é consolidar a paz. Não adianta acabar o que chamam de paz negativa, né? Se não tem a continuidade dessa estabilidade. E assim, reintegrar as pessoas à normalidade, apesar de ser muito difícil. E daqui o Brasil participou de diversas missões de paz, supervisão de entrega no Oriente Médio desde 1948, missão de verificação da ONU em Angola, no Haiti. Então o Brasil ele atua como um player não só para ganhos pessoais, como a gente vê geralmente na economia política internacional, mas ajuda a reconstruir, e isso é um centro bastante humano que deveria ser uma política de Estado e não de governo. Muito bem, Eduardo Oliveira conosco no programa Globalizando de hoje, 7ª etapa da viagem musical, o programa está maravilhoso. Vamos para países totalmente impensáveis e vamos para um que quase, eu acho que nunca entrou no programa Globalizando. Ana Clara Duarte. Professor, o nome desse país é o Mianmar. E ainda falando uma curiosidade, o U Thant foi o 3º secretário-geral da ONU, sendo o primeiro de origem não europeia. E o seu mandato teve a duração de 10 anos. E um dos seus principais marcos foi o lançamento do Programa Mundial da Paz, visando a década do desarmamento. Então, para representar o Mianmar, ouviremos a música Emoji, da banda Eternal Ghost. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música de Mianmar no programa Globalizando, Ana Clara Duarte. A banda Eternal Ghost. E ainda durante o seu mandato como secretário-geral, o Thant desempenhou um papel crucial ao facilitar as negociações entre John F. Kennedy e Nikita Khrushchev durante a crise dos mísseis de Cuba e posicionou-se firmemente contra a intervenção americana no Vietnã. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o Eduardo Oliveira aqui no programa Globalizando. Tem uma pergunta que eu acho muito legal aqui, da Débora Lima no Facebook. Obrigado, viu, Débora? Olha só, ela pergunta o seguinte: como é que o ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social, pode atuar de forma mais efetiva na promoção de políticas sociais globais e na redução da desigualdade entre os países? Eu quero lembrar para os nossos ouvintes, Eduardo, que a ONU tem 5 órgãos, que é o Secretariado-Geral, que é a Assembleia-Geral, a Corte Internacional de Justiça. Temos também o Conselho de Segurança. O Conselho de Tutela já não é mais ativo. E aí vem o ECOSOC. A pergunta dela é muito interessante. Bom, o ECOSOC, na verdade, serve como uma plataforma para reflexão, hoje, na pauta de hoje, sobre o desenvolvimento sustentável, né? E coordena a implementação das metas dessa Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje em dia é composto por 54 membros da Assembleia Geral. Ele realiza algumas reuniões anuais e envia conclusões para a Assembleia Geral. Então há essa ligação. E assim, é importante destacar que o ECOSOC ele deve exercer um papel mais forte na coordenação e na harmonização dessas políticas e agendas, especificamente nas agências e nos fundos, nos programas, como o PNUD, o Unicef, o OMS, o OIT, etc. E isso evita uma certa duplicação de esforços quando coordena, né, entre esses fundos, esses programas. E garante que essas ações sejam mutuamente reforçadas. E não podemos nos esquecer que é necessário que haja uma coordenação muito específica sobre as prioridades sociais e globais, como, por exemplo, os ODS, seguidas de forma integrada em todo esse sistema. Então, como são muitas agendas, tem que coordenar quais são essas agendas específicas que têm mais prioridade dentro da ONU. Então, o ECOSOC ele facilita e dá mais espaço para a participação, por exemplo, eu queria destacar isso de movimentos sociais, de ONGs, da academia, do setor privado também, nos processos de formulação dessa política. Então, a inclusão, ela permite que essas políticas globais elas sejam mais alinhadas às realidades, eu não falo aqui de universalismo, como a ONU foi fundada, a realidades e necessidades no terreno, tornando que essas agendas sejam mais legítimas e mais efetivas. Muito bem, Eduardo Oliveira conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos voltar ao contato com o Thiago Calerron para falar do site internacional da Amazônia. Bom dia, Thiago, de novo. Bom dia, professor. Espero que esteja tudo bem agora. Me escutam perfeitamente? Sim, ó, tá ok. Ok. Eu vou tentar falar então o mais alto possível.
Pois bem, professor. Segunda-feira, agora dia 27 de outubro, nós teremos um artigo com o tema O Rap como Voz Global das Periferias, Identidade, Resistência e Influência nas Relações Internacionais. Será produzida por Kaira Queiroz, acadêmica do 6º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Na quarta-feira, dia 29 de outubro, nós teremos um artigo do quadro especial do Amazônia em Foco. O tema é Mídia e Ativismo Digital, o papel das redes na defesa dos povos da floresta. Será produzido por Pedro Avês, internacionalista formado em Relações Internacionais da UNAMA. Por fim, para terminar a próxima semana de produção acadêmica, que é a última do mês de outubro, no dia 31 de outubro, sexta-feira, nós teremos o artigo com o tema A Crise dos Drones, uma análise das polêmicas ocorrentes na União Europeia e nos países bálticos com o sobrevoo de drones russos na Europa. Será produzido por Tiago Calejão, que vos fala, internacionalista de Relações Internacionais da UNAMA, formado em Relações Internacionais da UNAMA. Muito bem, inclusive, né, Tiago, a gente tem reunião daqui a pouco para organizar os nossos trabalhos durante a COP30. Tem muita coisa para apresentar no nosso site, né? Naturalmente, o nosso site já tem vários conteúdos e várias mídias digitais e esse é possivelmente um dos meses mais importantes da história de Belém do Pará. Afinal, vai comportar um evento de extrema e grande importância e relevância mundial, sobretudo porque a Conferência das Partes é a maior reunião envolvendo questões ambientais e climáticas, né? Então, sim, nós colocaremos o nosso trabalho em prol de produzir temáticas e qualquer outro conteúdo a fim de falar sobre a COP. Afinal, a COP está chegando e nós temos que falar sobre o que é de relevante no momento. E fala pra gente, então, como é que você acessa todo esse conteúdo, Tiago? Pois bem, professor, temos um site disponibilizado na internet. O site é www.internacionaldaamazônia.com. Eu vou repetir porque é longo o link. www.internacionaldaamazônia.com. Nossas principais redes sociais são o Twitter, no caso o antigo Twitter, que é o X, o Instagram e o Facebook. O Facebook você localiza pelo nome completo do projeto, isto é, o Internacional da Amazônia. O Twitter você localiza pelo @Inter da Amazônia e o Instagram você localiza pelo @InterDaAmazônia_. Muito obrigado, Tiago Calejão, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, professor. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Calejão. Vamos para a última etapa da viagem musical agora. Terminamos nosso programa agora com música do Brasil, Soraya. Isso mesmo, professor. Infelizmente, a nossa viagem musical chegou ao fim. A playlist de hoje já passou pela Coreia do Sul, Portugal, Noruega, Áustria, Peru, Egito e Mianmar e não podia faltar o nosso Brasil, onde Sérgio Vieira de Mello foi um alto comissário da ONU para Direitos Humanos e um dos diplomatas brasileiros mais respeitados no cenário internacional. E para representar o Brasil, ouviremos Independência de Capital Inicial. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. A viagem musical terminou no Brasil, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Independência de Capital Inicial. Durante sua carreira na ONU, Sérgio foi chefe de missão da ONU no Timor-Leste, fundamental na transição do país para a independência em 2002. Além disso, foi representante oficial do secretário-geral da ONU no Iraque em 2003. E este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou o nosso programa. Muito, muito, muito bom saber que você está com a gente. Sou o professor Mário Tito Almeida. Tenho orgulho tremendo de poder levar para você toda essa discussão junto com meus alunos e pesquisadores de relações internacionais. A gente já é um marco, inclusive, na produção de extensão no Brasil, porque não tem programa parecido, não tem projeto parecido como esse em qualquer universidade de relações internacionais que existe no Brasil. Quero agradecer muito a presença do nosso convidado internacional, Eduardo Oliveira. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, professor. É muito bom contribuir com o Globalizando desse lado daqui, né, de entrevistado. Falar sobre um tema que é muito importante para mim, que foi uma das disciplinas dentro do curso que eu mais gostei, que foi Organizações Internacionais, e traçar cenários sobre os impactos da ONU, né, e não só da ONU, mas das instituições de modo geral na forma de resolver problemas sociais. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. E olha só, quero logo fazer agradecimento a quem fez perguntas, a Mariana Duarte, a Silvia Castro, Gustavo Moraes, Paulo Henrique, Andresa Alcolumbre e a Débora Lima. Quero também fazer referência a quem está interagindo com a gente aqui na nossa live
live. A Rose está dizendo, programa sempre muito bom, obrigado. Também a Damásia Medeiros, além das discussões do temas, amo demais ouvir as músicas de outros países. Para nós também é um prazer muito grande, a nossa playlist, nosso orgulho. E o Ítalo Pinheiro, até o próximo programa, professor. Um abraço para você, Ítalo. E na locução, quero agradecer a acadêmica do segundo semestre, membro da equipe da playlist e dos cantores de Francisco, Soraya Pinheiro. Muito obrigada, professor. É uma honra estar aqui. E quero agradecer também aos nossos ouvintes e aproveitar para informá-los do próximo tema da rádio, que será a importância da participação dos movimentos sociais na COP30. Muito obrigado, Soraya. Agradeço também aquela que faz parte da equipe de externas, acadêmica do 4º semestre, uma das delegadas de destaque no Reino Unido da última Ciono, Ana Clara Duarte. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Foi muito prazeroso aqui essa conversa, ainda mais de um tema que a gente acabou de ver, tá fresquinho na nossa memória. Muito bom estar aqui de volta, fazia um tempo que eu não vinha pra cá pra rádio. E eu quero dizer pra você, ouvinte do programa Globalizando, que se você perdeu, não ficar preocupado, porque o nosso programa vocês podem acompanhar tanto no Twitter, com @pglobalizando, e no Instagram e threads, @pglobalizando. Faço o registro que a Ana Clara veio aqui bem gripada, quase com febre, mas está aqui, firme e forte. Obrigado, Ana Clara. E agradeço também ao membro da equipe de mídias, ele que foi responsável pelo simpósio também, da Ciono 2025, do 6º semestre, Marcelo Freitas. Obrigado. Eu que agradeço, professor. É sempre uma honra fazer parte do programa. Também agradeço a todo mundo que acompanhou aqui a rádio. E você, ouvinte, o programa Globalizando vai ficar disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, todos programa Globalizando. Muito bem. Olha, quero agradecer também, a Damásia está dizendo o seguinte, parabéns pela discussão, Eduardo. Parabéns a todos pelo programa. A direção de estúdio hoje foi de Eduarda Miranda. Obrigado, Eduarda. Também no cronômetro esteve Victoria Vivi. Ela esteve também com a gente no cronômetro, na transmissão da live, estreando Raíssa Abinara. Ela esteve com a gente nessa transmissão. Este programa também foi produzido por Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Beatriz Oliveira nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Laura Coelho, Krigor Lutemeyer e Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherny, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato e Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Camila Barreto, Marília Martins, Mayumi Feitosa, Jacó Saragá, João Fialho e Iago Melo nas mídias, Lara Rabelo, Giovana Palheta, Gabriel Reis, Felipe Ranieri, Thalia Amaral e Isabelle Gouveia, além de Raíssa Daniele nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão e Luciano Trindade nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra, Enzo de Luca, João Caio Cunha no conteúdo, além de Iane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares e Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa, Ana Beatriz Pinheiro, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro na revisão, Nina Fernandes, Soiane Leão no Globalizando Breaking Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no Arquivo Documentação e Relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado na operação de áudio, o Ardel Monteiro. A apresentação feminina é professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal.